Entrando em seu descanso, um momento para descansar. Veja o que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia, em Mateus capítulo 11, verso 28, e é Jesus quem está falando, hein? Olha a importância e a relevância disso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A palavra descanso na Bíblia nos reporta também a muitas situações. Situações que nos dão tranquilidade, situações que nos transmitem paz, segurança, lugares de paz, lugares de reflexão. E assim nós vamos encontrando a palavra descanso no contexto da Bíblia em diferentes momentos históricos. Vamos começar pelo Gênesis. Ali Deus estava criando todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Gênesis começa assim, nos dando essa segurança, essa paz. Aqui havia trevas sobre a face do abismo, diz o Gênesis. Mas haja luz, foi a palavra de Deus, e a partir dali então, a luz veio, a paz reinou nesse mundo. Um paraíso foi criado depois de todas as coisas feitas. Deus falou e tudo se fez. Mas quando chega a hora de criar Adão e Eva, aí ele prepara o Éden, o paraíso. Tudo estava pronto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia da criação, Adão e Eva agora eram presentes no planeta Terra. Deus então vem a eles e diz: de toda fruta, de toda árvore que der semente, dela comerás. O que quer dizer isso, senão um descanso? Ali nós vamos ver nos versos de agora que Deus descansou. Mas nós temos um Deus incansável, um Deus de promessas, capaz de realizar todas essas promessas sem se cansar. Seria ele se cansado com a criação do mundo para precisar descansar no sétimo dia? Qual o descanso prometido no sétimo milênio ou para nossos dias, para os dias que virão? Quais os descansos vivenciados por Moisés, Abraão, Adão e Eva? Por mim e por você, qual é a nossa esperança de descanso? Onde podemos encontrar descanso no mundo turbulento de águas que estão tão turbulentas, águas que estão agitando o nosso planeta? Veja aí, nós estamos aqui junto a uma grande represa, junto ao rio Piracicaba, e as águas aqui costumam ser muito, muito turbulentas, mas nós temos aqui uma outra vivência, a vivência do descanso em Cristo. Ali está uma cachoeira muito bonita, a Piracema, os peixes subindo a ribanceira, e ao mesmo tempo que nos traduz paz, eu vejo os peixes se agitando para subir, para poder fazer a reprodução na cabeceira do rio Piracicaba. Mas as garças estão ali, os perigos estão rodeando, homens estão pegando os peixes. Não há paz e segurança, a não ser no descanso que encontramos nas promessas daquele que não descansou até que todos nós estivéssemos amparados em lugar de segurança, em lugar de tranquilidade, num lugar onde há paz e segurança. Vamos ver esse contexto histórico agora mesmo. Eu convido você então para abrir a palavra, a Bíblia em Hebreus capítulo 3, verso 11. Para quem não tem, não quer ter ou não pode ter descanso nessa terra, quem são as pessoas que não encontram descanso em lugar nenhum? E quem são as pessoas que encontram descanso mesmo em aflição? Hebreus 3:11. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Na ira, aquela provocação, na desobediência, Deus prometeu que estas pessoas desobedientes, aqueles que provocam a ira de Deus, por fazerem o mal aqui nessa terra, assim como Satanás, não terão descanso, são inquietos, são rebeldes, constantemente atormentados. Mas os grandes profetas, os discípulos de Jesus, foram apedrejados, estavam na prisão, cantando e orando e louvando e convertendo outros, espantados. E quando estavam sendo apedrejados ou crucificados como Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem é que estava descansando, já tirando pedras? Ou recebendo pedras e estendendo o amor e o perdão? Bom, vamos ver então para quem é o descanso, já que para os malvados não há descanso, diz a palavra de Deus. Está logo em seguida, quem, por quê e quando receberão o descanso? Está em Hebreus 4, verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus,
Que nenhum de vocês pense que falhou. Ah, que maravilha, nós não falhamos. O que você fez para ter o descanso, para merecer a salvação? Ah, não foi você? Deus prometeu o descanso. Deus criou o mundo, pôs em paz. Deus prometeu a paz e morreu para que nós possamos ter paz. Ele disse, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E no mundo que nós temos aflições, é nele que o nosso grande general, Jesus Cristo, vence e nos traz descanso. A palavra descanso, vamos ver o significado, Shabat, é uma palavra de cessar, parar, descansar, e especialmente de comemorar. Foi por isso que na sexta-feira, quando Deus fez Adão e Eva, ele comemorou com eles, comendo dos frutos que poderiam ser comidos, o fruto que der semente. A partir daí, nós temos então uma nova noção de descanso no mundo turbulento. Bom, o verso 1 explicou isso, mas e o verso 3? O que nos diz ali o verso 3? Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quem é que não entra no descanso? Os descrentes, aqueles que desprezam o amor, o lugar de descanso, que não repousam na hora do descanso. Ali, então, Deus cria o paraíso, cria o descanso, a comemoração. E se você não estivesse lá, entrando no paraíso e fosse fazer alguma tarefa que achasse importante, largando o Deus do descanso, o Deus da comemoração, do fruto da árvore da vida, o Deus que traz paz. Você vira as costas e vai provar do fruto da árvore proibida, da árvore do conhecimento do mal, batendo trela, bater um papinho com Satanás, será que encontra descanso? Vejamos o verso 5. E de novo, na passagem citada há pouco, jamais entrarão no meu descanso. Paulo fala, cita a passagem, repete a passagem, enfatiza. Busca o descanso no lugar correto, no lugar de paz, não em meio à turbulência. Bom, o verso 10 nos traz o complemento dessa mensagem, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Quando é que Deus descansou das suas obras? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e no sexto dia ele abençoou e santificou e descansou na virada do dia para o dia sétimo. O sétimo dia é o dia de descanso, e temos períodos, tempos, pessoas que refletem também um momento de descanso. Bom, agora vamos partir para o que nos diz sobre paz para ter descanso. Deuteronômios, capítulo 3, verso 20. Será que podemos ter descanso sem ter paz? Aqui diz, leio também o verso 19. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres e as crianças, os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem. Por que Deus sabe que você tem riquezas nesse mundo? Porque foi Ele quem multiplicou, foi Ele quem deu sabedoria e também as bênçãos, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como Deus a vocês, e tomem eles posses da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retomar cada um a sua propriedade que lhe dei. Deus orienta um povo a se unir para ter o descanso, não deixar ninguém para trás em aflição, mas ter o descanso. Só depois que você está em descanso é que ele goza do descanso. Ele colocou Adão e Eva no paraíso, criou, orientou e descansou com eles. E agora ele está dizendo que esse descanso que Deus quer ter, ele quer ter depois que você tiver o descanso, que nós nos apoiemos amando os nossos semelhantes. Aí sim o nosso Deus entra no descanso. Porque até então o incansável cuida do meu e do teu descanso. Segundo Crônicas, capítulo 6, 41, o descanso prometido. Vamos ver. Quem é o descanso? Onde está o descanso prometido? Segundo Crônicas 6, 41. Agora, levante-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Estou convidando Deus para vir descansar. Tu e a arca do teu poder, estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Ah, foi prometida a Davi, o tataravô de Jesus, e se cumpriu em Jesus, o nosso
Pai, o nosso primogênito, o nosso primogênito de Deus, o nosso irmão, que nos fez sacerdotes eternos do universo, junto com ele. Então, o descanso de Deus foi quando Jesus deu a sua própria vida na cruz, se vestiu de sacerdote, intercede por mim e por você. Ele está agora trabalhando. Ele disse: meu Pai trabalha, eu também trabalho. E o trabalho de Jesus é salvar, é dar descanso para mim e para você. Só então ele vem ao paraíso fazer essa linda comemoração conosco, num lugar de paz, num lugar de alegria com o nosso Deus. Então, o descanso de Deus é o mesmo descanso meu quando Jesus traz a salvação na cruz, quando Jesus intercede por nós nos céus. Aí encontramos o descanso, aí podemos nos regozijar, aí estamos num lugar de paz. Êxodo capítulo 20, verso 11, olha só que interessante, estamos chegando num outro tipo de descanso. Leamos. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, tornou santo, separado para ele. É uma bênção especial a palavra do Shabat, do cessar, do comemorar com Deus. Veja, Hebreus 4, versos 9 a 11. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Onde é que não tem o descanso? Na desobediência. Onde é que não tem descanso? Na falta de fé. A falta de fé não transforma o ser, não nos dá chance de ficarmos parecidos ou aconchegados com Jesus. E isso não traz paz, não traz fé, não traz segurança, não traz a palavra para mim e para você. Pelo contrário, perturba a mente, os sentidos, perverte os pensamentos, traduz total insegurança e agitação, e não há descanso para o ímpio. Mas para Deus tudo é possível, até a paz, a transformação minha e tua. Veja o verso 10. Vamos ler também o verso 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Verso 16. Vamos ler o verso 16, o que nos traz aqui a mensagem. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está precisando de descanso, meu amigo? Você está em necessidade, está agitado, está precisando de uma bênção na tua vida? Aproxime-se do trono da graça, põe o joelho no chão, fala com o Pai, com Jesus. Ele que deu a vida, que providencia o teu descanso aqui e agora, te convida para entrar num paraíso já, aqui numa terra transformada. Não essa terra poluída, esse planeta, ele não vai ser transformado agora, só depois. Daí teremos o descanso eterno, mas você pode receber o paraíso aqui agora, porque a sua visão de mundo pode mudar, a sua atitude ante as dificuldades pode mudar, a sua perspectiva de um mundo turbulento pode ser Jesus na frente. O general, o nosso vencedor, o nosso exemplo, o nosso Pai, aquele que nos cuida, aquele que nos ama, aquele que leva a cruz, é ele que vai à frente. Hebreus 10, 12. Aqui nós temos a seguinte mensagem: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, descansou. Jesus foi para os céus, apresentou-se diante do Pai. Não me toquem, disse ele quando saiu da sepultura. Ainda não me apresentei ao Pai para saber se o meu sacrifício foi aceito. Mas quando ele foi, e o sacrifício dele foi perfeito e acabado, uma única vez morto Jesus para a salvação de todo pecador, a obra está feita, agora a intercessão tem lugar e podemos tocar Jesus, apresentar-nos diante do trono de Deus como filho pródigo, vestido da graça, da bênção, do trono da graça. Não precisamos temer a Deus, pelo contrário, precisamos temer ao inimigo. Veja o que nos diz aqui a palavra em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Se Deus descansou, você não pode descansar.
Se Deus, daquele mundo que estava agitado no lamaçal, criou a luz, criou a paz, criou você, criou a mim, será que não temos um descanso em Cristo? A convite é para que nós descansemos. Abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse descanso foi, repito, uma comemoração com a principal criatura, você. Deus deseja ter um encontro, um descanso com você aqui, agora, na viração do dia, onde estamos encontrando com o Pai, a cada sábado, e agora, depois do juízo, num novo lugar, num mundo restaurado, com a minha natureza restaurada, com a tua natureza restaurada, com a natureza do planeta restaurada. Que descanso será esse, onde Jesus vai estar reinando entre nós? Anjos vão estar aqui, os mundos vão estar nos visitando nesse planeta, porque aqui se mostrou o amor de Deus. Deus vai ser tirado, vai descer do seu paraíso celeste e trazer o seu trono de graça para este mundo. E aqui todos os seres do universo vão encontrar um lugar de paz. Um lugar que era de terrível desgraça provocada por Satanás, mas a vitória de Deus nos garante a salvação. Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo. Aqui encontramos paz. É um dia para paz, para trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia comemorou, descansou, abençoou, santificou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, leio na palavra de Deus. Se Deus precisou de um momento de satisfação, de relaxamento, de convívio com aquele que é semelhante a Ele na criação, porque o único ser semelhante a Deus neste planeta é você. Você que foi feito à imagem e semelhança de Deus, é quem foi a companhia perfeita, é quem é a companhia perfeita para o nosso Deus. E nós podemos comparar isso, então, como o significado do descanso. O descanso real traduz paz, traz endorfina, traz bênçãos, hormônios de felicidade e também traz redenção, porque é pela redenção que encontramos o descanso. Deuteronômio 5, verso 12 a 15. Guardarás o dia do sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Ou seja, uma comemoração. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, e repete o mandamento. Então, nesse sábado, um dia de descanso, é um dia de comemoração, um dia de paz. Você não pode deixar Jesus sozinho que veio te visitar e ir fazer outras coisas se não receber essa bênção. Ao compararmos Reis capítulo 4, 1 Reis capítulo 4, versos 21 a 25, nós vimos a vitória do povo de Israel. Comparamos com Êxodo 15, versos 18 a 21, e vemos que os egípcios foram derrotados quando o mar se fechou sobre eles. Ali cavalos e cavaleiros ficaram no mar. Por outro lado, nós vamos ver a vitória trazida pela promessa feita a Abraão e a Daniel, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 2, aliás, vamos ler primeiro 11, verso 10. Capítulo 11, verso 10, que nos diz: Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e indicador é Deus. Quem? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril em avançada idade, recebeu poder para gerar um filho. Em Deus, as esperanças se cumprem. Uma vida de oração pedindo um filho. E na avançada idade, com 90 anos, aquele casal centenário recebe a bênção da graça de um filho. Um filho que seria o avô, o tataravô do próprio Jesus. Na geração de pecadores surge a salvação. Agora leio Hebreus capítulo 2, versos 5 a 8. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Que é o homem para que a ele se importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes?
tu fizestes um pouco menor do que anjos, o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. De quem aqui está falando Paulo aos Hebreus? De Jesus? De mim, de você, que somos semelhantes a Jesus, porque nos tornamos semelhantes a eles por atos e ações, por conhecer a sua palavra e atender os seus reclamos. E agora, então, eu leio aqui o verso 8. Tudo sujeitaste para o céu e lhe sujeitaste todas as coisas. Nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, todavia, que aquele, por um pouco feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte e nos trouxesse a salvação. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles, o nosso Jesus. Vamos vendo que a glória de Deus se aperfeiçoa pelas obras de Jesus, obras de amor que nós devemos repetir. Hebreus 11, 14 a 16. Indo para a finalização do nosso programa de hoje, já te convido para curtir, compartilhar, seguir a programação, estar diariamente com Vê e Entende, para levar a palavra de Deus avante, compartilhe e ore conosco. O capítulo 11, versos 14 a 16 de Hebreus, leio. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Parecia acabar com a promessa de Deus de salvação através dos filhos. Embora Deus lhes tivesse dito por meio desse Isaque, a sua descendência será considerada. A promessa de Deus parecia falhar, se sobrar, mas ele confiou na providência divina. A fé que move montanhas trouxe a salvação ao mundo. Agora leio Hebreus capítulo 12, verso 28, e com esse texto lindo e maravilhoso quero encerrar o programa de hoje. Hebreus 12, capítulo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Temos que ter reverência, não só amor, não só graça, e temor, obedecer, porque assim receberemos as bênçãos e a graça. As bênçãos vêm pela obediência, porque se tivéssemos obedecido no Éden, não teríamos provado do fruto que trouxe a morte. Certamente morrerás. E a serpente, o diabo, disse: certamente não morrerás. E agora vemos os nossos pais, Adão e Eva, na sepultura. Mas vemos também o nosso Jesus saindo da sepultura e te chamando: sai da sepultura desse mundo, sai das trevas, sai da agitação do mal e vem para o descanso em Cristo. Aguardo você amanhã, Vê e Entende. Vamos orar? Pai Celeste, nós estamos contigo esperando pelas bênçãos do descanso. Já recebemos a tua graça pelo teu amor, a teu sacrifício, a tua morte. Nos alcançaste com a graça. Agora aprimora em nós esse sentimento, um sentimento de paz e descanso nas tuas promessas, a certeza da tua salvação. Um lugar que estás preparando, que deve estar já prontinho para nós aí na pátria celestial. E que virás em breve a este mundo para nos buscar e nos devolver a um mundo transformado. Te agradecemos por todas essas providências. Eu tenho descanso em ti. Peço que os meus amigos vejam e entendam, sigam a programação entendendo a tua palavra e aceitando os teus caminhos. Em nome de Jesus é que eu peço pelo amor à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Aguardo você. Vê e entende diariamente. Veja que paisagem bonita nós temos por aqui. Olha só o pôr do sol aqui. Nós estamos diante da cidade maravilhosa de Piracicaba. E nessa cidade nós temos então o rio Piracicaba, conhecido pela Piracema, porque os peixes sobem essa cachoeira que está lá ao fundo. Aqui nós temos a usina e nós podemos ver lá bem ao fundo, ao centro, o rio Piracicaba na sua queda, né? na sua cascata. Olha lá, vocês podem ver.
É um lugar lindo e de paz. E eu convido você, onde você estiver, como você estiver, a ter um encontro com nosso Pai Celeste. Porque é Ele quem criou todas as coisas, reforma todas as coisas, o meu e o teu coração também. Que Deus te abençoe. Até amanhã.